E aí pessoas, então vamos lá, continuando aquele primeiro vídeo, onde eu mostrei como é que se baixa os pacotes para atualização do Proteus. Agora a gente vai montar um Proteus praticamente do nada, sem instalador, porque o instalador ele proporciona uma facilidade, só que o instalador da versão 12, por exemplo, ele está lá na 12.13 ainda. Então você teria que baixar um instalador que é mais de 1 GB, executar ele, configurar ele através do Wizard e depois disso tudo você não teria um Proteus funcional ainda. Você teria que atualizar ele do portal, baixar todos os pacotes. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que é possível instalar o Proteus do zero, é claro, um ambiente de teste, empresa 99, somente com os pacotes baixados do portal. Então, quem tiver dúvida de como baixar esses pacotes no portal, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, do vídeo anterior, onde a gente abordou esse tema. Então, eu já tenho aqui os meus pacotes baixados, certo? Baixei tudo isso daqui. E como fiz no vídeo anterior, eu já descompactei isso tudo e fiz uma estrutura onde tem APO, binário, include, Proteus Data e os RDMix de nosso fiscal que eu não vou usar nesse momento. Então, no basicamente eu vou ter que pegar esse meu arquivinho aqui e extrair ele na minha pasta Proteus ou na minha pasta TOTS, por exemplo. Extraindo esse arquivo, ele ali tem todos os pacotes que eu baixei, já descompactei, deixei numa estrutura mínima para que, se eu fosse fazer uma atualização do Proteus, eu só sobreporia a estrutura que eu baixei nesse arquivo pela estrutura do Proteus e pronto. Então, como a gente vai criar do zero, eu tenho que criar também um banco, né? Então vamos lá, abre o CQL para criar um banquinho zerado. Então, eu estou aqui no CQL, eu tenho a bases aqui do Proteus 11. Eu vou criar agora uma nova base, P12TST. O usuário eu já tinha criado antes, é o SIGA. Fazendo isso, eu atrelo esse usuário SIGA a esse banco de dados. Não é necessário, pode deixar como default. E aí ele vai pegar o nome do usuário que eu entrei na interface para poder fazer como owner do banco. Aqui, muito importante, o collation do Proteus e do TSS vai ser sempre latim 1 General Bin, esse cara aqui, ó. Como esse é um banco de teste, eu não preciso fazer log full, eu posso botar o simple e ele não vai criar aqueles arquivos de log gigantes. Compatibility eu posso deixar e criando a minha base. Pronto, criou meu banquinho de dados zerado, sem nada aqui. Acabou a minha interface do SQL. No vídeo anterior a esse, eu mostro como configurar o ADBC bem detalhado. Então eu vou configurar aqui o ADBC rapidamente. O ADBC. Como o meu DB Access é 64 bits, eu vou escolher a fonte de dados do ADBC 64 bits. Venho aqui em DNS do sistema, adiciono e aqui eu vou procurar o driver do SQL que esteja mais atualizado. Esse driver de SQL aqui, a versão dele é a versão do sistema operacional, é um driver padrão que já vem quando você instala o sistema operacional. Esse driver aqui é a versão que vem quando eu instalei o banco de dados, o SGBD. Então esse daqui é o mais atualizado, eu vou usar ele. Vou botar aqui o nome do meu banco de dados, P12TST, onde ele está instalado com o meu servidor localhost, porque ele está instalado na minha própria máquina. Já tem? Ops, já tem aqui.
Vou criar um novo só para vocês verem. P12 tst localhost. Beleza, e aqui usuário siga e minha senha. E aqui eu sempre oriento clicar aqui e selecionar o banco, porque o usuário que a gente configurou lá, ele pode não ser o owner desse banco, não ser o default esse banco. Então é bom selecionar o banco aqui. E outra coisa também, se a senha lá do usuário tivesse errada, logo aqui eu já saberia, porque ele daria uma mensagem de erro. Seleciono meu banco, avanço, concluo, testo, ok. Ok. Pronto, meu DBC está configurado, 32 bits, bonito. Eu tenho aqui também o meu DB Access, que está nessa pastinha aqui. Ele já está configurado para outros bancos. E aqui eu tenho um atalho para iniciar ele em modo console. E eu também posso botar ele nos serviços. Aí é o gosto do freguês. Só que como eu não gosto de serviços iniciados, eu prefiro botar aqui no console, até para que a gente possa ver o log do serviço. Então aqui eu já iniciei meu DBAccess, agora eu tenho que entrar no meu DB Monitor para poder configurar essa nova entrada de alias no DBAccess. Então aqui eu vou entrar no meu localhost, porta padrão 7890, conectei nesse cara aqui, você viu aqui, Begin DB Monitor, então eu conectei nele mesmo. Configurações, Microsoft SQL, aqui não tenho esse alias P12, eu vou criar ele agora, P12 tst, siga e minha senha. Como eu disse em outro vídeo, o DB Access é 64 ou DBC 64. Quando eu boto esse alias aqui, ele vai procurar esse cara, essa cadeia de caracteres no ADBC e vai logar através dela. Avanço. Aqui eu vou testar a minha conexão. P12 tst. Esse campo aqui não é case sensitive, pode botar minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Ele testou a conexão, está ok. Aí aqui tem o log dele entrando lá e verificando. Você pode ver o collation latinho general bin. Beleza, então meu DBAccess está funcionando. Agora a minha estrutura. Eu já descompactei tudo aqui. Vou só renomear aqui para P12 tst. Vai ficar bonito. Vou vir aqui na minha estrutura e como eu descompactei todos aqueles arquivos e deixei ele numa estrutura já pré-moldada, digamos assim, o RPO, eu tenho o RPO já atualizado, com todos os patches aplicados. Eu vou usar exatamente ele, por praticidade. Só que ele tem que ter esse nomezinho aqui, senão não funciona. Beleza? Os binários estão aqui também. Não vou configurar C3 nesse caso. Uma coisa legal. A versão do DBAccess que eu estou usando, eu não sei se ela está atualizadinha, bonitinha. Como eu baixei uma nova release, esse daqui é 26/6/2017. Vou aproveitar para atualizar ele também. Só copio aqui, vou lá no meu DBAccess e colo por cima com o serviço parado. Overwrite on. Beleza, aí agora eu posso vir aqui e subir novamente o serviço. E a gente vai verificar aqui, ó, 2017-08-15, então tinha realmente uma versão mais atual. A gente acabou de atualizar. Voltemos aqui, a gente estava na pasta bin, então esse aqui eu não preciso mais. E aqui é o meu app server. Então vamos lá. Eu venho aqui no includes tudo que eu baixei. Monitoriza RPO, aqui só tem os patches que eu tinha baixado, não preciso mais deles, porque já estão atualizados no RPO. System Load e Assistem. Veja que o Proteus Data tá só com essas duas
pastas, que foram as pastas que eu baixei, né? Fui descompactando, fui gerando a estrutura. Precisa de várias outras pastas aqui. Quais seriam essas pastas? Cprova, Data, Pli, Spool, Workflow, Comex, Crystal, USB. Todas essas pastinhas aqui fazem parte da estrutura do Proteus depois que ele é instalado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essas pastas vazias, só isso. E isso vai ser suficiente para o meu Proteus funcionar. E eu também tenho que ter o arquivo de senha. O arquivo de senha ele é gerado a partir de um modelo. O modelo é o siga.adv.pss. Esse arquivinho aqui a gente vai pegar de uma instalação qualquer que tenha do Proteus. Por exemplo, eu tenho uma instalação aqui do P11. Eu vou pegar esse arquivo modelo na System, siga.adv.pss. Cadê? Esse aqui eu já não tenho. Ups. Vamos ver aqui. System adv. Esse aqui, o cara aqui. Siga.adv.pss. Esse cara é pequenininho, é só um modelo para minha estrutura de arquivos de senha. Ele vai gerar o sigapss.spf depois. A gente vai ver a geração dele quando iniciar o Proteus e tentar acessar pela primeira vez. Ele vai criar os arquivos de help e também vai criar o sigapss.spf, além do sigamat.emp, que é o arquivo de empresas. Como a gente vai estar trabalhando com a empresa 99, ele pode criar o sigamat do zero, não preciso copiar ele também. Então só preciso dessa estruturinha aqui para poder gerar o Proteus sem um instalador. Então vamos à prática. Eu vou pegar esse meu... detalhe. Eu fiz essa BAT para poder facilitar o trabalho. Então eu tenho essa BAT aqui e já o meu siga.adv.pss. 3Kzinho. Eu jogo ele aqui dentro da minha pasta, antes da pasta Proteus Data, porque como está escrito aqui no script, ele vai criar md makedir, vai criar esses diretórios dentro do Proteus Data. Eu executo aqui, não tem diretório, eu executo esse cara e ele já criou toda a minha estrutura rápido e fácil. Então eu gosto de deixar já esse scriptzinho para não ter que ficar criando diretório por diretório na mão. E nesse script ele também tem um copy siga.adv.pss, que é esse cara aqui, para cá para dentro na pasta system. Olha ele aqui. Beleza? Então é basicamente isso. A gente já tem uma estrutura do Proteus prontinha para funcionar. Só que, como eu baixei os binários direto do portal, eles vêm sem arquivo de configuração, justamente para facilitar quando você for atualizar por cima e não sobrescrever o seu arquivo de configuração. Eu vou precisar de uma cola. Depois, em outro vídeo, eu posso até detalhar o arquivo appserver.ini linha por linha, falando cada função pertinente dele, mas nesse momento o foco é só criar uma estrutura do Proteus praticamente do zero, só com os arquivos baixados do portal. Então eu vou pegar aqui no meu ambiente de teste do Proteus 11, vou copiar o meu appserver.ini, venho aqui no 12, na pasta appserver e colo ele. Logicamente que aqui está apontando para diretórios errados, tudo, então eu tenho que abrir esse cara aí, alterando tudo na mão. Eu vou dar um replace que é muito mais prático e rápido. Eu sei que o meu P12 está na minha pasta TOTS dentro do D, certo? Esse cara aqui. Vou dar um replace. Tudo que for P11 TST eu vou mudar também para P12 TST, porque o meu ambiente não é Proteus 11, é 12. Então aqui o meu ambiente já mudou, tal. E aqui tem uma grande coisa que eu tenho que mudar sempre. O RPO version ele tem a ver com a minha versão do sistema. Como eu estou com o sistema Proteus 11 nesse arquivo aqui que eu copiei de lá,
eu tenho que mudar aqui para 12 no RPO version, que aí ele vai acessar, ó, por isso que esse cara tem que ter esse nome aqui, TTP 12.0, que é o 12.0 vem daqui, para ele poder achar esse RPO nessa versão. O resto eu mantenho. Veja que Database SQL Server, localhost, a porta do DB Access, tudo que tem DB na frente, tá vendo? DB, DB, DB. Isso aqui é a configuração do DB Access. E aqui é o DB Alias, que é o meu P12 TST, aquele banquinho que a gente criou agora há pouco. Beleza? Minha porta de conexão, como a meu P11 já é nessa porta, eu vou criar esse P12 aqui na porta 1235, para não dar conflito caso os dois estejam iniciados ao mesmo tempo. License eu não tenho, mas deixo essa chave aqui mesmo assim. E aqui é o Service Name, caso eu queira instalar esse binário como serviço, ele vai pegar daqui as informações para gerar o nome desse serviço lá no Services do Windows, beleza? Salvei, ok. Agora eu vou pegar aqui o meu bináriozinho do app server e vou criar um atalho aqui para ficar mais prático. Colar atalho, vou botar aqui, ó, P12 TST, então 0 na frente para ele ficar lá no começo da fila. E vou botar aqui o meu console, menos console, e vou iniciá-lo. Já temos o DB Access iniciado, o banco está configurado, o DBC também, então agora é só iniciar o binário. No Windows, quando eu inicio um executável que conecta a internet, que acessa redes, ele faz essa pergunta que eu sempre marco essas opções, é claro, dentro de um contexto, para poder liberar esses acessos no Firewall do Windows automaticamente. Então aqui eu já tenho o console do app server funcional. Então, basicamente é isso. Eu já tenho um Proteus instalado e funcionando aqui. Vamos entrar nele pela primeira vez. Vamos lá na pastinha do Smart Client, que também não tem ini, né? Então a gente vai ter que criar esse ini na mão. Mas aí tem uma coisa mais prática ainda. O Smart Client, quando eu acesso ele pela primeira vez, ele me pergunta qual é a porta. Então, é só eu entrar nele, tá vendo? O localhost e a porta que foi aquela 1235 que a gente botou. Qual é o ambiente? O nome do ambiente é o P12TST. E ok. Pronto. Tá carregando, tentando acessar o servidor de licença. Ó, viu aqui, ó, criando o arquivo de senhas e agora atualizando o help. Eu vou dar uma pausa rápida aqui, porque esse negócio aqui leva muito tempo e a gente volta depois quando abrir a tela do Proteus. Ainda está gerando aqui os arquivos de help. É importante dizer que nesse momento que ele está gerando o arquivo de help, ele está pegando aqui, ó, o arquivo original de help, que são esses caras aqui. Todos esses aqui. Português, espanhol, inglês e russo. E de acordo com o RPO, ele vai gerando o help correspondente. E ele também vai criar todos os SX depois dessa parte aqui, através da leitura do SXBRA. E está aqui no System Load também. Ele vai gerar todos os SX. Então aqui, se a gente for observar na System, por data de modificação, ele está criando o arquivo de help em português. E logo ele vai criar os arquivos SX que correspondem ao dicionário de dados do Proteus. Vamos dar mais um pause aqui e voltar quando ele terminar essa fase e começar os SX. Então beleza, acabou a atualização, quer dizer, nesse caso aqui não foi atualização, foi criação do help. E agora a gente vai logar no sistema. Como o arquivo de senha, esse careta aqui, ó, sigapss.spf foi gerado agora, então ele tem só o usuário admin sem senha. Só escrever admin ali, der enter e acompanhar aqui. Ele vai, ó, criou o sigamat nesse momento, criou o arquivo xx8 que é o complemento do sigamat, xx9, e aqui ele está pronto para entrar em qualquer módulo. Vamos escolher aqui o compras
Então, ok, nesse momento ele vai perguntar qual é a minha localização, mas nessa build ele já bota no Brasil como padrão. É só dar ok. E agora ele está começando a criar os SX. Ele vai criar o SX1, X2, X3, X6, X7, por aí vai. E essa daqui é uma parte que também demora um pouquinho. Então, mais uma vez eu vou dar uma pausada aqui e a gente volta quando ele avançar mais. Bom, então aqui, depois de extrair a SX1, ele vai extrair a SX2 e para preencher a SX2 existe um campo lá que é necessário preencher com o diretório. Isso aí é só compatibilizar uma forma de legado ainda do sistema antigo, quando era em DBF, mas sem essa parte lá ele não funciona adequadamente. Então a gente seleciona aqui a pasta data, que era a pasta utilizada antes para repositório das tabelas, por exemplo, a CT2, a CA1, quer dizer, nem sei se tinha CA1 naquela época, né? Eram todas depositadas na pasta data. Então, só por uma forma de manter o legado, a gente preenche isso daqui e continua. E ele vai gerar a SX2. E agora mais umas 30 horas e vai para a próxima. Então, já estamos há alguns minutos na SX3. A SX3, por ser a maior tabela, é a que demora mais para construir. Ela tem mais ou menos uns 200 MB e, como dá para ver aqui, o crescimento dela é muito lento num HD comum, né? HD de 5.200 rotações e 800 reais. O ideal seria um HD SSD ou um HD de 7.200 pelo menos. Mas em servidor normalmente não tem esse problema porque são HDs SAIs que tem 10K, 15K de rotação, então não tem esse problema. A criação desses arquivos é bem mais rápida. Então vamos pausar novamente. E finalmente, quase 2 horas depois, concluída a criação dos SX, e agora só criando os índices desses mesmos SX. Se a gente for observar aqui o console, não tem nenhuma informação sobre essa criação de índices. A gente consegue ver aqui no diretório do System esses índices sendo criados, atualizados nesse momento. Então vamos dar mais uma pausada. Então, estava quase dormindo aqui. 3 horas depois, terminou todas as SXX, gerou as SX Office também, que é baseada, que é gerada através do dicionário da SXBRA. Entrou a tela, a primeira vez no dia que você entra no Proteus, ele pergunta qual é a cotação do dólar, o FIR, euro e iene, para poder atualizar na tabela de moedas. E caso seja feita alguma transação financeira, ele vai utilizar esses valores para poder contextualizar em reais. Como eu não tenho nenhuma pretensão de mudar nada, pronto, estamos com o nosso Proteus completinho. Foi instalado sem precisar de nenhum instalador, tudo na mão, entre aspas, porque ficou faltando só aquele arquivinho que a gente teve que pegar de uma instalação já existente. Vamos abrir aqui. Aí o Proteus ele vai criando as tabelas à medida que você vai utilizando os módulos, né? Então, por exemplo, não existia SB1 no banco até agora. Eu entrei na tabela de cadastro de produto e ele criou SB1 lá vazia. E agora é só eu inserir os valores e pronto. Então, feito. Proteus totalmente funcional. A versão que a gente atualizou
a build que são os binários do Proteus. 2017-08-16, energia 32 bits, versão da lib 2017-07-10 e release do RPO 12.1.017. Local file C3, banco de dados MS SQL com ambiente P12TST.